Pois é, amigos, vamos agora para o Campeonato Brasileiro de Futebol aqui dentro do Foco Geral, o espaço para se bater de primeira, né? Para a gente dar uma checada no Campeonato Brasileiro de Futebol, que está tendo seus altos e baixos. Interessante que o Campeonato Brasileiro tem um rol de equipes que normalmente você vê assim, a zona de classificação para a Libertadores do ano que vem, de liderança do Campeonato Brasileiro, são 20 equipes, elas sempre estão sendo disputadas por aquelas equipes de ponta, convenhamos, né? Em São Paulo, até vamos colocar o Palmeiras nesse rol, o Palmeiras hoje está na Série B, mas você pode pegar São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, são os grandes times daqui, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco no Rio de Janeiro, Atlético e Cruzeiro em Minas Gerais, Inter e Grêmio no Sul, são 12 equipes no meio das 20, de vez em quando aparece aí uma ou outra equipe, né? Um time lá do Paraná, um time de Goiás, que faz uma campanha um pouco mais forte, mas normalmente o campeonato volta no tempo. Vocês vão ver aí que o Campeonato Brasileiro do ano passado foi o Fluminense que ganhou, do ano retrasado foi o Corinthians, depois foi o Flamengo, o Grêmio, o Inter, então são sempre esses times, né, que estão ganhando. Já na parte do rebaixamento, a gente vê aqueles times que hoje estão na primeira divisão, o ano que vem estão lá disputando uma segunda divisão. Isso é muito normal, né? O campeonato, desde que ele atingiu esse nível de disputa, ele ficou mais interessante e mais justo também. Exceções são casos como hoje o Palmeiras, que é um time de ponta de ganhar título, está disputando a segunda divisão. Mas não é de todo ruim, porque valoriza a segunda divisão, coloca seriedade no esporte, faz com que as equipes saibam que elas podem cair. O São Paulo está correndo esse risco iminente aí de cair para a segunda divisão do ano que vem. Depois vai ter que se virar lá, como se virou o Corinthians, como se virou o Vasco, como está se virando o Palmeiras para voltar à primeira divisão. Esse é o charme do futebol, né? Bom, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da primeira divisão começou na terça-feira e o Eric tem os resultados para nós, aí vai colocar na tela e eu vou dar uma refrescada na memória de vocês. Na terça-feira, esse primeiro jogo lá em cima, o Goiás venceu o Grêmio por 2-0, gols do gordinho Walter, né? Os dois gols do Walter, um no primeiro e um no segundo tempo. No primeiro tempo ele aproveitou uma falha do Dida, goleiro do Grêmio, e olha que o Grêmio está entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Na noite dessa quarta-feira, o Flamengo recebeu o Vitória com 2 gols do Hernani. O Flamengo venceu por 2-1, quem marcou o gol do Vitória foi o Juan, que era jogador do Flamengo. Lá no Paraná, o Santos chiou bastante, perdeu o jogo para o Atlético do Paraná, 2-1, com um gol do Marcelo e outro do Marco Aurélio no primeiro tempo. Abriu 2-0 para o Atlético Paranaense e o Santos diminuiu com o Emerson, já no final do segundo tempo. Meio reclamando aí o time do Santos, achando que o resultado foi injusto, mas o Atlético Paranaense, que faz uma boa campanha, vocês vão ver daqui a pouco na classificação, vence o Peixão da Vila por 2-1. A Lusa do Canindé disputou diretamente um jogo de meia dúzia de pontos com a Ponte Preta, porque a Portuguesa era a 18ª, a Ponte Preta era a 19ª colocada. Com a vitória, a Portuguesa deixou a Ponte Preta onde ela estava e subiu, melhorou um pouquinho, passando inclusive à frente do São Paulo Futebol Clube na briga para se livrar do rebaixamento. Portuguesa 2, Ponte Preta 1. Gilberto fez os 2 gols da Portuguesa, enquanto que o Adrianinho, quando a Lusa já vencia por 2-0, diminuiu para a Macaca Campineira. Olha o Cruzeiro aí, gente. O Cruzeiro é o grande líder do Campeonato Brasileiro, abrindo aí uma pontuação um pouco mais tranquila, um pouco mais sossegada em relação ao segundo colocado. Foi na Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, fez 1-0, fez 2-0, tomou 2-1 e aumentou para 3-1. O Bahia acabou não resistindo ao Cruzeiro, que teve gol de Borges, teve gol do Júlio Batista cobrando falta, 1 para o Bahia, 3 para o Cruzeiro. Lá em Porto Alegre, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o Internacional venceu um Corinthians que volta cheio de problemas, viu? Começar pelo goleiro Cássio, que se contundiu, teve que ser substituído pelo Danilo Fernandes, e a vitória, vocês vão ver inclusive o gol da vitória do Colorado, marcado pelo D'Alessandro, uma bola que resvalou no Romarinho, decretou uma derrota corintiana. E houve chiadeira também. O pessoal do Corinthians está chiando aí, achando que foi prejudicado pela arbitragem, aquele negócio todo. E lá no estado de Independência, em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Fluminense não foi bom para nenhum dos dois, né?
2-2. O Galo Mineiro teve os 2 gols marcados em cobranças de falta pelo Ronaldinho, o Dentucinho, e o Fluminense conseguiu gols com o Wagner. Então, 2-2, resultado final. Esses jogos, vejam os senhores que, contabilizando o jogo da terça-feira, a vitória do Goiás em cima do Grêmio, e os jogos que nós estamos vendo aí ontem, empate do Galo com o Fluminense, vitória da Portuguesa, vitória do Atlético Paranaense sobre o Santos, derrota do Corinthians, vitória do Cruzeiro, vitória do Flamengo, computando-se o número de gols marcados, foram 20 gols marcados em 7 jogos, quase uma média de 3 gols por jogo. Está indo bem essa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda tem jogos para fechar, que são os jogos desta quinta-feira. O Eric tem aí para nós também, só para a gente fechar o Campeonato Brasileiro. Botafogo e Curitiba jogarão no Maracanã, São Paulo e Criciúma no Morumbi. A chance do São Paulo de, quem sabe, né, deixar a zona de rebaixamento, e o Vasco da Gama vai pegar o desesperado Náutico na Arena Pernambuco, Náutico que é o último colocado do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aliás, a 19ª rodada desse Campeonato Brasileiro já vem agora para o final de semana, e o Corinthians vai cheio de problema, né? O Corinthians jogou desfalcado, desculpa aí, hein? Do Pato e do Guerreiro, ficou sem poder de fogo. O Pato está inclusive emprestado aí à seleção brasileira. O Guerreiro parece que tem compromisso pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então o Corinthians não teve o verdadeiro poder de fogo, acabou perdendo do Inter. O Cruzeiro também venceu e aumentou a sua vantagem na ponta. O Cássio se contundiu, o Fábio Santos se contundiu, o Emerson também tá aí recebendo, ele e o Douglas, o 3º cartão amarelo, e o Tite foi expulso por reclamação. Então a maré do Corinthians não é muito boa e o Corinthians tem jogo para esse final de semana. Vamos ver a rodada de sábado e domingo agora. O Eric tem para nós aí, ó. Serão 5 jogos no sábado. Sábado é feriado, dia da proclamação da independência do Brasil, né? Então é como se fosse domingo. Então a CBF dividiu a rodada de 10 jogos, com 5 jogos no sábado e 5 no domingo. Fluminense e Bahia no Maracanã. O Fluminense está meio desesperadão, vocês vão ver daqui a pouco na classificação que ele está rondando a zona de rebaixamento. Vitória e América Mineiro jogarão no Barradão, Ponte Preta e Internacional no Moisés Lucarelli, e a Ponte está aí esperneando como penúltimo colocado. Santos e Goiás na Vila Belmiro. O Santos está precisando de uma vitória para recuperar o moral dentro do campeonato. Grêmio e Portuguesa jogarão na Arena do Grêmio. Grêmio que vem de derrota para o Goiás e a Portuguesa que vem de vitória em cima da Ponte Preta. Isso tudo no sábado. No domingo, o Corinthians recebe o Náutico. A sorte do Corinthians é essa, que o Corinthians está com todos esses problemas, Tite expulso, Cássio machucado, quem mais está machucado além do... O Fábio Santos machucado, o Douglas com o 3º cartão amarelo. Então a sorte do Corinthians é que ele pega exatamente o Náutico, que é o pior time do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente será rebaixado para a 2ª divisão ano que vem. Então o Corinthians, mesmo com seus problemas, é favorito jogando no Pacaembu. Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, recebe o Flamengo. Jogo que tem sabor de vingança para o Cruzeiro, porque o Flamengo eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil. Cruzeiro que é atual líder do Campeonato Brasileiro, então agora é a hora de dar o troco. O jogo está marcado por Mineirão. Curitiba e São Paulo no Couto Pereira. Agora nós vamos ver se o São Paulo realmente reencontrou um bom padrão de jogo. Ele já obteve um bom resultado lá no Rio de Janeiro, empatando com o Botafogo, ganhou do Náutico nos aflitos. Então agora é a hora de ver se o São Paulo continua a sua recuperação. Vasco da Gama e Atlético do Paraná jogam em São Januário, e o Criciúma recebe o Botafogo no Heriberto Rios, lá na bela cidade de Santa Catarina, aliás, no belo estado de Santa Catarina, né? Pois é, esses jogos marcam aí o Campeonato Brasileiro, 1ª divisão para esse final de semana, correto? Vamos dar uma olhada como é que está a classificação do Brasileirão, como é que está a coisa lá, zerada. Vocês vão ver a liderança que o Cruzeiro tem, o Eric tem para nós aí. O Cruzeiro hoje tem uma folga de 4 pontos em cima do Atlético do Paraná. Olha como o Atlético está bem, né? Vem de vitória em cima do Santos. Cruzeiro 37 e Atlético Paranaense 33. O Grêmio, que vai receber a Portuguesa, está com 31. E o Botafogo, que já foi líder do campeonato, despencou aí 2 posições. Hoje é o 4º colocado com 30 pontos ganhos. A derrota do Corinthians para o Internacional segurou o timão ali no 5º posto.
29 pontos ganhos, Inter 27, Goiás 26, Curitiba 25, Bahia e Vitória, Bahia com 23 e o Vitória com 22. São os dois times lá da Bahia, estão em campanhas medianas. Já tiveram melhores, hein? Já estiveram melhores os baianos no Campeonato Brasileiro. Vamos ver a zona do descenso, zona do rebaixamento, como é que tá? Isso, essa taxinha vermelha aí. Bom, Santos precisando de vitória, esse final de semana vai jogar na Vila, então quem sabe o Santos vai recuperar o seu moral. Flamengo com 22, Santos e Flamengo com 22, o Atlético Mineiro ainda não se recuperou do começo de Campeonato Brasileiro, que ele andou até na zona de rebaixamento, está com 21 pontos ganhos. Criciúma e Vasco da Gama com 20, está mal o Vasco, hein? Está mal o Vasco, está mal o Fluminense, olha o Fluminense aí com 19. A Portuguesa, que vai jogar no sul do país com o Grêmio, está com 19 pontos. E o São Paulo, se obtiver um resultado positivo aí, pode deixar a zona de rebaixamento, tem 18 pontos ganhos, Ponte Preta 15 e o Náutico, pobre coitado, é o último colocado, com apenas 8 pontos ganhos, né? Bom, vamos saber a situação da Série B do Campeonato Brasileiro, que já teve uma rodada completa na terça-feira que passou. Palmeiras empatou com a Chapecoense e agora nós teremos os jogos desse final de semana. Sexta tem jogo e sábado também. Palmeiras joga só no sábado, viu? Verdão joga no feriado, 4h30 da tarde. Você vai ver aí os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Eric vai colocar pra gente e nós vamos desfilar para vocês aí. Tá aí, ó. 7 jogos na sexta-feira, Avaí e Oeste, Ceará e São Caetano, América de Natal e Figueirense, o América Mineiro Coelho recebe o Guaratinguetá, Chapecoense, que é vice-líder, está pertinho do Palmeiras, recebe o Boa, que está muito bem colocado na Série B também, o Bragantino recebe o Joinville e o Asa de Arapiraca, lá na cidade de Arapiraca, nas Alagoas, recebe o Paysandu de Belém do Pará. São 7 jogos na sexta e 3 no sábado. Quer ver? Vamos ver os jogos do sábado aí? Atlético Goianiense e Palmeiras. Esse jogo está marcado para 6h15. Eu falei 4h30, entendo aí. 6h15 da tarde, no feriado agora do 7 de setembro. Palmeiras tem uma difícil missão. Atlético Goianiense jogando em casa é sempre perigoso. E vale lembrar que o Palmeiras não está num bom momento, né? Já teve melhor dentro do Campeonato Brasileiro. É líder, é verdade, mas está passando por uma fase, um momento de disputa do campeonato meio atribulado. Paraná Clube, que faz boa campanha, recebe o ABC, que é um dos lanternas do campeonato, e o Sport na Ilha do Retiro, onde ele é sempre muito forte, recebe o Icasa, lá do Ceará. São os jogos do Campeonato Brasileiro da sua Série B. Vamos fechar esse bloco aí mostrando o gol da derrota do Corinthians. Vai preparando o gol para nós aí, Eric. Enquanto que eu vou lembrando para vocês que no outro bloco eu vou... A corintianada está perguntando, né? Você falou, eu não lembro, o Corinthians na Copa do Brasil vai cruzar com quem? Com o Grêmio. Primeiro jogo é em São Paulo ou é no Sul? Vocês vão ver daqui a pouco. Mas vamos ver agora o gol da derrota do Corinthians, marcado pelo Alessandro, né? O Alessandro marcou esse gol aos 8 minutos do segundo tempo. Olha lá, ó, cobrando uma falta pela direita do ataque do Inter, a bola vai resvalar no Romarinho. Romarinho é aquele primeiro corintiano mais próximo da bola, ó. Vocês vão ver a cobrança agora da falta. Aí, a bola resvala por outro ângulo, dá para ver até melhor, né? Dá para ver até melhor. Aí, ó, ela raspa na cabeça do Romarinho, o Alessandro acaba traindo o goleiro Danilo Fernandes, que já estava no jogo substituindo Alcácio, que havia saído. Esse gol aconteceu no começo do segundo tempo e daí para frente o Corinthians tentou reagir, houve reclamação, o Tite foi expulso. A sorte do Corinthians agora é que ele pega o Náutico jogando em casa, jogando no Pacaembu, então é franco favorito. Beleza? Deixa eu dar uma descansada aqui, porque eu já falei demais, né? Penso que é fácil. O Zé Mauro vira e fala para mim assim, você tá lá, você é metido de televisão. Vem falar aqui, ô baixinho, vem falar aqui, baixinho. Direto, 20 minutos falando aí para você ver se você aguenta, né? Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Lau, lá da Recompensas. Ô Lauzão, um grande abraço para você, um abraço pro irmão dele, o Zica, grande abraço, Zica. E aliás, eu falando em Recompensas, né? Eu sou cliente da Recompensa há muito tempo. Abre a rua Rafael de Barros, lá embaixo, perto da rotatória, e mandar um abraço lá pro pessoal, pra Solange, que atende a gente ali, rapaziada do Balcão, Laercião, muito obrigado aí, amigos da Recompensas, o Rodrigo, um grande abraço a todos vocês aí, viu? Vamos faturar. Depois eu volto então para
fazer mais um bloquinho de esporte aqui, falando de eliminatórias da Copa do Mundo, falando de seleção brasileira, falando de Copa do Brasil, depois do comercial.